Fala moçada, tudo bem? Vamos seguir com o nosso estudo de sustentabilidade? Hoje, dos nossos 17 objetivos, nós vamos nos concentrar no 12º objetivo do desenvolvimento sustentável: produção e consumo sustentáveis. E para isso, eu vou me valer de um texto sensacional de um engenheiro americano, um jovem engenheiro, talentoso, chamado David Kane. Esse David, ele viajou durante alguns meses pelo mundo e quando ele retornou aos Estados Unidos, ele rapidamente conseguiu um novo emprego. E quando ele encaixou de novo naquele modo de vida, das 9 da manhã até as 17 horas, ele começou a fazer algumas reflexões sobre o estilo de vida que ele levava enquanto mochilava pelo mundo e o estilo de vida que ele estava levando na América, inserido dentro de uma grande empresa e trabalhando o dia inteiro. Eu achei sensacional esse texto e é curioso ler esse texto e conversar sobre esse texto com jovens na idade de vocês. Porque eu fui parar para pensar nisso depois que eu já era um adulto, depois que eu já estava inserido no mercado de trabalho e até o pescoço, com obrigações, com contas a pagar, enfim, super atarefado. E aí a gente começa a pensar nessa roda viva, né? E eu não tive a oportunidade de conversar com ninguém se sentou comigo, nenhum adulto se sentou comigo para bater um papo sobre, cara, deixa eu te contar como é que funciona depois que você sair da faculdade, depois que você tiver empregado. E eu acho que a sustentabilidade, e já que nós estamos pensando numa perspectiva de planeta que vocês vão ajudar a manter e a gerenciar, você precisa saber disso o mais rápido possível. Eu sei que para vocês vai ser bem difícil se adaptar a uma proposta como essa, mas se há um momento interessante para você ter ciência do que vem pela frente, é agora. Talvez você não seja maduro o suficiente para isso, mas eu estou apostando minhas fichas que sim. E dou essa aula, faço essa reunião com vocês e compartilho com vocês esse texto, lembrando da famosa metáfora da praia e das milhares de estrelas do mar que estavam ali na areia. E havia um pescador catando ali uma a uma e lançando dentro d'água. E aí passa um turista, né? E vê o pescador fazendo aquilo e fala: meu senhor, você já percebeu que a praia está tomada de estrelas? E o senhor está aí perdendo seu tempo julgando algumas estrelas de volta ao mar? Você acha que isso faz sentido? E aí o pescador, entre uma estrela e outra que ele lançava, olhou no rosto do turista e disse: para essa que eu acabei de lançar fez a diferença. Então esse texto aqui é isso. É meio que lançar um texto para vocês. E acho que para alguns de vocês esse texto vai fazer diferença. Eu espero que seja você. Vamos começar? Primeiro eu já vou te chocar com o seguinte, porque segundo David Kane, o seu estilo de vida, ele já foi projetado, cara. Tá? Você está aí no Marista Dom Silvério, no 2º ano do ensino médio, ainda fará um 3º ano, ainda irá para a faculdade, ou não. De repente você tem um outro talento e vai seguir uma outra carreira, não necessariamente uma carreira baseada num diploma de ensino superior, problema algum, né?
Mas, segundo David Cain, meio que independente do caminho que você resolver trilhar, ele já estava projetado. Se você está inserido na sociedade, nessa sociedade como se põe, essa sociedade que nos é apresentada desde que a gente veio ao mundo, né, desde crianças, tá traçado, cara. Vamos ler e você vai entender. Ele começa assim: estou de volta ao mundo do trabalho. Acabei em um trampo de engenharia com um salário bem legal. E a vida parece que finalmente está voltando ao normal depois de 9 meses viajando. Por eu viver um estilo de vida bastante diferente enquanto estive fora, essa súbita transição à existência de trabalho das 9 às 17 tornou claro algo sobre ela que eu nunca tinha percebido. Desde o momento em que o emprego foi oferecido a mim, eu fiquei notavelmente mais descuidado com o meu dinheiro. Eu não estou falando de compras grandes, extravagantes, eu estou falando de gastos casuais, promíscuos, de pequena escala, em coisas que não acrescentam muito na minha vida. E olha que eu só vou receber daqui a 2 semanas. Eu acho que sempre fiz isso nas épocas em que estive bem empregado. Gastar alegremente. Ter passado 9 meses vivendo como um mochileiro, sem renda. Eu não consigo mais não ficar atento a esse fenômeno, agora que vejo ele acontecendo. Eu acho que faço isso porque sinto ter readquirido uma certa estatura, agora que sou novamente um profissional amplamente remunerado, o que parece me dar direito a um certo nível de esbanjamento. Há uma curiosa sensação de poder quando você coloca no balcão 2 notas de R$100. Eu fiz uma adaptação no texto aqui, sem um traço de pensamento crítico. É gostoso poder exercer o poder do dinheiro quando você sabe que ele vai crescer de novo, bem rápido na sua horta. Ou o que eu estou fazendo não é nada diferente, todo mundo parece fazer isso. De fato, eu acredito que apenas retornei à mentalidade consumidora normal depois de passar algum tempo longe dela. Uma das descobertas mais surpreendentes que fiz durante a minha viagem foi que eu gasto muito menos por mês viajando por países estrangeiros, incluindo países mais caros do que o Canadá, que é onde eu moro atualmente, do que eu gastava quando tinha moradia e trabalhos fixos. Eu tinha muito mais tempo livre. Estava visitando alguns dos lugares mais bonitos do mundo, conhecendo gente nova à torta e à direito. Estava calmo, em paz e tendo momentos inesquecíveis. E de alguma forma, isso me custava muito menos do que o meu humilde estilo de vida e trabalho de 9 às 17 horas em uma das cidades menos caras do Canadá. Parece que meu dinheiro rendia muito mais quando eu estava viajando. Por quê? Aqui no Ocidente, uma cultura de gastos desnecessários foi propositalmente cultivada e mantida em público pelos grandes negócios. Empresas de todos os tipos de setores apostam alto na tendência do público de ser descuidado com o seu dinheiro. Elas tentam encorajar o hábito público de cometer gastos casuais ou desnecessários da forma que puderem. No documentário The Corporation, uma psicóloga de marketing discutiu um dos métodos que ela usava para aumentar as vendas. A equipe dela conduziu um estudo sobre o efeito que os pedidos insistentes das crianças tinham sobre a probabilidade dos pais comprarem um brinquedo para elas. Descobriram que 20 a 40% das compras de brinquedos não teriam ocorrido se as crianças não tivessem enchido o saco dos pais. 1 a cada 4 visitas, a parte de diversões não teria acontecido.
Eles usaram estes estudos para direcionar o marketing dos seus produtos diretamente às crianças, incentivando-as a insistir aos seus pais que comprem. Eu já ouvi esse compra em algum canal na televisão. Essa campanha de marketing sozinha representa milhões de dólares gastos graças a uma demanda que foi completamente fabricada. Você pode manipular os seus clientes a querer e, portanto, comprar os seus produtos. É um jogo, disse essa psicóloga Lucy Hughes. Este é somente um pequeno exemplo de algo que vem acontecendo há muito tempo. As grandes empresas não ganharam seus milhões promovendo honestamente as qualidades dos seus produtos. Elas ganharam ao criar uma cultura de centenas de milhões de pessoas que compram bem mais do que precisam e tentam afastar insatisfação com dinheiro. Nós compramos coisas para nos alegrar, para não ter a sensação de ficar para trás em relação aos nossos semelhantes, para concretizar a visão infantil do que a nossa vida adulta seria, para comunicar o nosso status ao mundo e por diversas outras razões psicológicas que têm muito pouco a ver com o fato do produto ser útil ou não. Quanta tralha você tem em casa e que não usa há mais de um ano? Eu te faço um desafio. Terminada a sua aula de hoje ou no intervalo, vá até seu quarto, abra seu armário. Observe quantas camisetas, quantas roupas, quantos calçados, quantos acessórios, coisas acumuladas dentro do seu armário e que você nem as utiliza mais. O real motivo da jornada de trabalho de 8 horas. A ferramenta definitiva das empresas para sustentar esse tipo de cultura é desenvolver as 40 horas de trabalho por semana como o estilo de vida normal. Com essas condições de trabalho, as pessoas precisam viver à noite e nos fins de semana. Essa configuração nos deixa naturalmente mais propensos a gastar muito com entretenimento e conveniências, já que o nosso tempo livre é tão escasso. Noites e fins de semana, e para muitas pessoas, só o fim de semana. Faz poucos dias que eu voltei ao trabalho e já percebi que as atividades mais integrais estão rapidamente sumindo da minha vida. Caminhar, me exercitar, ler, meditar, escrever. A similaridade evidente entre essas atividades é que elas custam muito pouco ou nenhum dinheiro, mas exigem tempo. Subitamente, eu tenho bem mais dinheiro e bem menos tempo, o que significa que eu tenho muito mais em comum com o trabalhador norte-americano típico do que tinha há poucos meses. Enquanto estava fora, eu não pensaria 2 vezes antes de decidir passar o dia explorando um parque nacional ou parar por algumas horas para ler um livro na praia. Agora, esse tipo de coisa está fora de questão. Fazer qualquer uma dessas coisas me tomaria um dia inteirinho do meu precioso fim de semana. A última coisa que eu quero fazer quando chego em casa é me exercitar. Também a última coisa que eu quero fazer depois do jantar, ou antes de dormir, ou assim que eu acordo, e esses seriam os únicos momentos possíveis para fazer isso num dia de semana. Esse parece ser um problema simples com uma solução simples: trabalhar menos para ter mais tempo livre. Eu já provei para mim mesmo que posso ter um estilo de vida que me preenche com menos dinheiro do que eu ganho hoje. E, infelizmente, isso é praticamente impossível na minha indústria e em muitas outras. Ou você trabalha as suas 8 horas por dia, ou não trabalha. Meus clientes e colaboradores estão todos firmemente fixados na cultura do horário de trabalho padrão.
Então não é praticável pedir para que ninguém me peça nada depois do almoço, mesmo que eu conseguisse milagrosamente convencer o meu próprio empregador a me dar esse horário. O dia de trabalho de 8 horas foi desenvolvido durante a Revolução Industrial na Europa do século XIX, como uma trégua para os trabalhadores de fábricas que estavam sendo explorados com jornadas de trabalho de 14 ou até 16 horas por dia. Com o avanço de tecnologias e métodos, os trabalhadores de todas as indústrias se tornaram capazes de produzir muito mais valor em menos tempo. Seria de se imaginar que isso nos levaria a uma diminuição das horas trabalhadas. Mas o dia de trabalho com 8 horas é muito lucrativo para grandes empresas. Não graças à quantidade de trabalho realizada nessas 8 horas, o trabalhador médio de escritório trabalha de fato por menos de 3 dessas 8 horas, mas porque faz com que as pessoas se tornem mais propensas a comprar. Fazer com que as pessoas tenham pouco tempo livre significa que elas vão pagar bem mais por conveniências, gratificação e qualquer outro alívio que possam comprar. Façam que elas continuem assistindo televisão e os seus comerciais. Fomos conduzidos a uma cultura projetada para nos deixar cansados, famintos por indulgência, dispostos a pagar muito por conveniências e entretenimento e, mais importante, vagamente insatisfeitos com as nossas vidas, a ponto de continuar querendo coisas que não temos. Nós compramos tanto porque sempre parece que tem alguma coisa faltando na nossa vida. As economias ocidentais, particularmente a dos Estados Unidos, foram meticulosamente construídas com os preceitos da gratificação, vício e gasto desnecessário. Nós gastamos para nos alegrar, para nos recompensar, para comemorar, para resolver problemas, para aumentar nosso status e para afastar o tédio. Você consegue imaginar o que aconteceria se todos os americanos parassem de comprar tantas paradas desnecessárias que não trazem muito valor duradouro para suas vidas? A economia entraria em colapso e nunca se recuperaria. Todos os problemas de conhecimento público da América, incluindo obesidade, depressão, poluição e corrupção, são um preço a se pagar pela criação e sustentação de uma economia de trilhões de dólares. Para a economia estar saudável, as pessoas não podem estar. Pessoas saudáveis e felizes não sentem que precisam de muita coisa que já não tenham. E isso significa que elas não compram um monte de porcarias. Não precisam de tanto entretenimento e acabam não assistindo tanto aos comerciais. A cultura da jornada de trabalho de 8 horas é a ferramenta mais poderosa para manter as pessoas neste mesmo estado de insatisfação, na qual a resposta para qualquer problema é comprar alguma coisa. Talvez você já tenha ouvido falar da lei de Parkinson. Ela é geralmente usada em referência ao uso do tempo. Quanto mais tempo você tem para fazer algo, mais tempo você vai levar para fazer aquilo. É incrível quanta coisa você consegue fazer em 20 minutos. Se 20 minutos é todo o tempo que você tem. Se você tem toda a tarde, provavelmente vai demorar bem mais para fazer a mesma coisa. Saca quando a gente marca a prova com uma semana de antecedência? Você tinha uma semana para estudar. Eu estou falando você, eu também fui assim, fui estudante, enfim. Sei como as coisas funcionam, né? É isso, é disso que ele fala. A maioria de nós trata o dinheiro da mesma forma. Quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Não é que subitamente a gente precise comprar mais só porque estamos ganhando mais. É só que a gente pode. Então a gente faz.
De fato, é muito difícil para nós não aumentar o nosso padrão de vida, ou ao menos o ritmo de gastos, a cada vez que recebemos um aumento. Eu não acho que seja necessário afastar-se de todo esse sistema feio e ir viver na floresta, fingindo ser um surdo-mudo como Holden Caulfield fantasiava. Mas com certeza seria bom que a gente percebesse o que o grande comércio realmente deseja que nós sejamos. Eles vêm trabalhando por décadas para criar milhões de consumidores ideais. E eles conseguiram. A não ser que você seja uma verdadeira anomalia. O seu estilo de vida foi previamente projetado. O consumidor perfeito está insatisfeito, mas esperançoso, desinteressado em desenvolvimento pessoal sério, altamente habituado à televisão, trabalhando em período integral, ganhando minimamente bem, abusando em seu tempo livre e, de alguma forma, apenas se virando com o que tem. Acabei de te descrever? Bom, muito provavelmente não, porque vocês ainda não caíram no olho do furacão. Eu estou só prevendo, antecipando, jogando algumas estrelas do mar de volta no oceano. Quantas se salvarão? Quantas darão continuidade à sua existência dentro de uma nova ordem, um novo paradigma, uma nova forma de ser e de lidar com o consumo? 2 semanas atrás eu teria dito não, porque você se lembra que a pergunta aqui foi: acabei de te descrever? 2 semanas atrás eu teria dito não, que é quando ele estava viajando, né? Esse cara de jeito nenhum sou eu. Mas se todas as minhas semanas passarem a ser como a última, depois que ele estava no emprego, eu posso estar me enganando. Sensacional. Acho esse texto sensacional, mas também, né, cara? Eu sou um tiozão, vivido, já tive vários empregos, já estou no mercado do trabalho há muito tempo. Então, essa reflexão que ele fez, ela cala fundo na minha alma. Para vocês pode ser um texto interessante, um texto curioso. Pode ser que alguns de vocês já estejam maduros o suficiente para dizer: não vou cair nessa loucura, nessa roda viva, planejo. Pô, tomara que sim. Eu entrei nesse esquema, mas já reavaliei várias vezes. Se você for capaz, sensacional. Mas, assim, para a minha geração ainda foi dado o direito, né, de, agindo dessa maneira, porque nós estamos falando de consumo, né? E quando a gente fala de consumo, nós estamos falando de materiais, né? Um computador como esse, ele exigiu que muito fosse retirado da natureza, muito foi gasto de energia. Então, uma impressora, né, uma lente para uma câmera como essa, a GoPro, o sistema de iluminação, o mouse, o teclado, a mesa que eu estou sentado, a câmera para a qual eu estou conversando, estou falando, tudo isso significa consumo e significa materiais que foram extraídos, recursos que foram extraídos da natureza. Então eu espero que no momento que você estiver aí, dá uma passadinha lá no seu armário, abre e dá uma olhada. Olhe no seu entorno, observe as coisas que fazem parte do seu ambiente. E não se trata de nenhum juízo de valor, porque consumo ele é necessário para a manutenção da economia. O que a gente pretende é evitar o consumismo. É você entender que, inserido nesse jogo, há um movimento para seduzir você, para atraí-lo para bens absolutamente supérfluos, desnecessários. E é preciso ter esse discernimento para você puxar o freio. Você vai consumir, mas vai consumir aquilo que efetivamente vai fazer uma diferença na sua vida.
me desculpe te dizer, mas assim, não faz sentido, pelo menos é o meu modo de ver, não faz sentido um ser humano ter 10 pares de sapatos, 5 pares de tênis, 3 pares de tênis. Não é sensato. Você pode ter, mas não é sensato. Pare para pensar nisso. E quando a gente fala de consumo sustentável, é levar em consideração que esse ritmo, esse consumismo, que é o consumo irresponsável, ele leva à exaustão dos recursos, a uma produção exagerada de lixo. Então há uma série de consequências. Beleza? A gente vai voltar para a nossa live e eu quero muito ouvir vocês a respeito disso aí. A gente vai dialogar um pouquinho, tá bom? Valeu! Vamos lá, te espero!